Muitos dos meus clientes no processo de mentoria consultiva, seja presencialmente ou seja feito de maneira online, seja individual e também em turmas, a grande maioria deles reclamam praticamente das mesmas coisas, sejam aspectos financeiros, aspectos de gestão, processuais, de falta de planejamento estratégico, das rotinas, mas um assunto que é muito importante e que coincide com praticamente todas as empresas que eu já prestei mentoria consultiva é o assunto pessoas. E uma das reclamações colocadas aí, você pode colocar essa frase de formas diferentes, eu coloquei o título desse vídeo, por que você não contrata bons colaboradores? Esse título, poderia ser, ou essa pergunta poderia ser colocada de maneira diferente, por que eu não treino? Por que eu não consigo delegar? Ou seja, quais são os principais temas que você deveria atentar aí no seu processo de RH para que você consiga não só contratar bem, mas delegar bem, treinar bem, fazer uma série de coisas para fazer o tema pessoas na sua empresa dar o resultado que você deseja. É sobre isso que eu gostaria de falar no videocast de hoje, então me acompanha até o final que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bora lá! Então vamos lá, direto ao ponto. Muitas das pessoas que me procuram para fazer mentoria consultiva procuram, obviamente, sobre diversos aspectos. Tem gente que está querendo abrir uma empresa e aí a gente precisa montar todo o planejamento estratégico, deixar de fazer de lado aquele negócio antigo do plano de negócios lá, super grande, complexo, que não vai levar tanta coisa assim, mas ir direto a um planejamento estratégico. Inclusive, vou deixar o link aqui do meu curso de planejamento estratégico para você conhecer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer se você estiver abrindo uma empresa é estruturar o seu planejamento estratégico. Da maneira que eu faço, ele tem 6 módulos, tem tudo lá que você precisa, todas as ferramentas que você precisa, o passo a passo certinho para você abrir da forma mais adequada a sua empresa. Mas quem já abriu e já está com algumas dificuldades com o tema pessoas, e aí eu fiz esse vídeo com o nome, por que você não contrata bons colaboradores? Como eu disse na introdução, eu poderia ter feito esse vídeo com outros nomes, com outras perguntas relativas ao tema de RH, mas a resposta que é simples e objetiva para essa pergunta, por que você não contrata, não delega, por que você não consegue se tornar um líder para as pessoas e gestor para processos? Por que a gente, enquanto empresário, enquanto empreendedor, tem uma dificuldade muito grande de lidar com pessoas? Obviamente tem gente que tem mais facilidade, mas existem alguns motivos pelos quais a gente não consegue delegar direito, treinar direito, contratar direito, fazer com que a pessoa suba na hierarquia, ou seja, manter os colaboradores engajados, motivados, com a cenoura, enfim, uma série de temas pelos quais a gente necessita na nossa empresa e às vezes lá no início a gente não se estruturou e aí a gente passa por alguns perrengues. E a resposta para essa pergunta é processo. Você ainda, muito provavelmente, não tem um processo de RH. Giovando, o que é um processo de RH? Um processo de RH é algo que a gente vai descrever, o próprio nome já diz, é um processo pelo qual, desde a admissão, desde a escolha, na verdade, a entrevista, admissão, como é que funciona o RH na sua empresa? Esse é o seu processo de recursos humanos. Desde que você vai admitir uma pessoa, você tem que saber divulgar uma vaga, procurar essa vaga, selecionar as pessoas, fazer a admissão ou o onboarding dessas pessoas. Então tem alguns elementos dentro desse processo, que é o que o RH faz na sua empresa, que precisam ser, primeiro, mapeados e segundo, detalhados e terceiro, padronizados. Você não tem um processo de recursos humanos. Eu estou fazendo isso agora com 3 clientes, desenhando o processo de recursos humanos nessas empresas. Mas, Giovando, você é especialista em RH para tratar dessa área? Eu não sou especialista em RH, eu sou especialista em processos e já fiz isso em centenas de empresas. Como é que deve funcionar um processo de RH numa empresa? Primeiro que eu já tive uma empresa que teve 36 pessoas, eu aprendi a fazer isso nas grandes empresas, fiz isso para mim, funcionou, bastante resultado e hoje eu faço essa modelagem, esse mapeamento e essa padronização para as empresas clientes. E chamo parceiros, obviamente especialistas em determinadas
áreas de recursos humanos, como a minha esposa é na área de RH, de liderança, por exemplo. Ela faz análise do perfil comportamental, ela faz treinamentos de liderança, ela faz outros treinamentos, e se eventualmente para um cliente ou outro eu precisar de um outro apoio de algum outro profissional, eu chamo também esse profissional para me ajudar a ajudar o meu cliente. Então, um processo de RH, eu vou falar aqui para vocês quais são principalmente os 6 temas que eu acredito que você precisa ter aí para você não só apenas mapear o seu processo, mas modelar, padronizar o seu processo de RH. A primeira coisa é a descrição de cargos e salários. Você tem que ter um organograma e para cada hierarquia que você montou nesse organograma, você tem que ter uma descrição desse cargo e a descrição da faixa salarial desse cargo. Por quê? Porque existem, né, pessoas que vão da função mais baixa, sei lá, um estagiário, enfim, na sua empresa, e vai galgando certas etapas. Ah, Evandro, eu não tenho nem o organograma, nem a descrição e nem a faixa salarial. Eu contrato as pessoas, geralmente as pessoas têm ali um cargo, sei lá, de analista, qualquer nome meio padronizado do meu negócio, e aí eu pago ali uma faixa salarial, que eu fiz uma pesquisa do mercado, e aí eu sei quanto que as pessoas mais ou menos estão ganhando, porque aí eu consultei meu contador, ou consultei ali um concorrente, alguém que eu conheço. Essa não é a melhor maneira de você fazer isso. Primeiro porque você tem que ver se você está exigindo demais, se tiver para você pagar mais aquele profissional ou aquela profissional, ou se você precisa de outras coisas porque o seu business é único, para você poder inclusive começar a saber o que você precisa para depois qualificar essa pessoa. Então a primeira coisa que você vai precisar é da descrição de cargos e salários. A segunda coisa é fazer uma avaliação de perfil comportamental, tanto para entrevistar alguém, né, no processo seletivo, vamos chamar assim, para que você adeque. Existem 4 perfis: o perfil executor, o perfil planejador, o perfil comunicador e o perfil analista. Qualquer pessoa vai cair em um desses perfis, né? Pode até cair em mais de um, mas a gente é sempre um deles mais acentuado. Como é que você vai querer colocar uma pessoa corretamente numa função se você não analisou o perfil dela para saber se os aspectos pessoais dela, comportamentais dela, vão encaixar na função dela? Porque a parte técnica é fácil, isso ela vai aprender, ela vai entender do seu negócio, ela vai entender os seus padrões, vai aprender com você ou com outras pessoas, mas caráter, a parte pessoal, o perfil, como é que ela é enquanto pessoa, isso muito provavelmente você vai ter dificuldades de mudar, se é que você vai conseguir um dia. Então, essa parte comportamental que a gente chama, né, pessoal aí, que existem pessoas, no meu caso a minha esposa faz para mim, ela é analista comportamental, todos os meus clientes, ela faz a análise do perfil comportamental, para que durante, né, o início da mentoria eu consiga entender qual é o perfil desse mentorado e conseguir também dar para ele na orelha que ele vai ouvir, né? Porque se ele for planejador, ele ouve de uma maneira diferente e implementa de uma maneira diferente. Se ele for mais executor, da mesma forma. Enfim, o perfil da pessoa vai requerer ações nossas, no meu caso, minha como mentor, no seu caso, como dono da empresa com seus colaboradores, para que você consiga não só treinar, mas avaliar, acompanhar, chamar atenção, dar feedback e uma série de outras coisas. Conheça o perfil comportamental dos seus colaboradores, todos eles, e adeque esse perfil a essa vaga, né, essa descrição daquele cargo. A terceira coisa é o seu onboarding. Como é que você vai fazer a entrada desse profissional naquela vaga em específico? Existem algumas etapas que a gente precisa desenhar para que você consiga, depois que você contratou, né, não só apenas colocar esse colaborador para dentro, mandar a informação, documento lá para o contador vai mandar a documentação, ele começa. E aí, a partir do primeiro dia que ele entrou na sua empresa, o que é que você faz? Como é que você faz essa entrada desse colaborador que a gente chama na parte de RH de onboarding, para que você consiga fazer a introdução, dar os primeiros treinamentos e conseguir fazer com que o colaborador dê os próximos passos de acordo com a descrição do cargo que você fez lá atrás, para que nesse cargo ele evolua com o tempo e entregue aquilo que você precisa. De novo, o título lá: por que você não contrata bons colaboradores? Muito provavelmente você não tem um processo de onboarding que seja adequado para a função dele.
Você não tem a descrição, você não avaliou o perfil, e se você não tiver um modelo de onboarding, né, de como você vai fazer essa introdução, com quem que ele tem que falar, quais cursos ele tem que fazer, que sistemas ele tem que aprender, o que ele já tem que trazer de experiência, se for o caso, a depender da função aí, ele já tem que trazer uma certa experiência, o que ele vai contribuir para a sua empresa com a experiência que ele está trazendo. Então, desenhar esse processo de onboarding é muito importante. Esse processo geralmente dura aí em torno de 3 meses, que é coincidentemente o período aí de experiência dos colaboradores. Se durante o período de experiência você não conseguir implementar as etapas do seu processo de onboarding, muito provavelmente esse colaborador vai entrar na sua empresa, não vai fazer aquilo que você deseja, vai passar esse período de experiência, você vai ficar indeciso sobre a entrega dele, e se ele continuar não entregando, muito provavelmente você, ou ele vai sair por algum motivo, ou você vai ter que demiti-lo, e aí o seu índice de rotatividade vai aumentar cada vez mais. Outra coisa que você vai precisar é a sua, que eu chamo de matriz de qualificação, né? Que são as qualificações que você vai fazer ali com cada colaborador, de acordo com os cargos deles, ao longo do tempo. O que você vai qualificar seus colaboradores hoje? Cada um está num estágio, cada um está numa função. Por mais que a gente tenha 1, 2, 3, X colaboradores, inclusive na mesma função, eles estão em momentos diferentes, ganham salários diferentes, e aí precisam de coisas diferentes. Se você não tiver uma matriz onde você coloque essas qualificações para cada colaborador, de acordo com a descrição do seu cargo e de acordo com as necessidades das funções que eles desempenham, muito provavelmente você vai contratar mal, não vai qualificar, e aí vai ter um alto índice de rotatividade também, podendo, obviamente, aumentar cada vez mais o seu índice de demissões. Mais um ponto aqui que eu aconselho a todo mundo fazer, o penúltimo o quinto ponto é o acordo de metas. O acordo de metas, quando a gente faz a descrição do cargos e salários e quando a gente tira dela a matriz de qualificação, é tudo aquilo que eu vou acordar num período, eu gosto de fazer de 6 meses, num período de 6 meses, porque você não vai treinar o seu colaborador em tudo. A cada 6 meses, qual vai ser a evolução que você vai querer que aquele colaborador tenha na sua empresa, de acordo com a função que ele está e de acordo com o tempo que você tem, que a sua empresa tem, inclusive o dinheiro, né? O esforço em termos de tempo e dinheiro, para que você qualifique. Nos próximos 6 meses, o que você exige que o seu colaborador se desenvolva, né? Qual é a escada que você deseja que ele evolua. Então, a cada 6 meses, você vai precisar de um acordo de metas distintos e, por último, né, que é o 6º ponto, uma avaliação de resultados. A avaliação de resultados nada mais é do que uma matriz onde a gente vai avaliar com N pontos ali, que a gente vai decidir. Eu ajudo os meus clientes a elaborar todos esses 5 temas, né? Descrição de cargos e salários, avaliação do perfil comportamental, com apoio da minha esposa, que é analista comportamental, a parte de onboarding, o processo, passo a passo de entrada, a matriz de qualificação, o acordo de metas e a avaliação de resultados. A avaliação de resultados nada mais é do que como é que eu vou avaliar o colaborador e em que quesitos naqueles 6 meses, de acordo com o acordo de metas que eu dei. Se você não tiver essas 6 coisas, tem empresa que tem mais, mas essas são as 6 coisas mínimas que eu detalho com os meus clientes quando eu padronizo um processo de recursos humanos, e eu faço isso com muito cuidado porque toda empresa precisa de gente, né? Toda empresa precisa de 2 coisas, de processos e de pessoas. E um dos processos mais importantes, que é um processo de apoio da empresa, é o processo de RH, é o processo de recursos humanos. Se a gente fala que uma empresa precisa de processos e pessoas, e o RH está ali porque pessoas é que vão fazer as atividades que vão ser necessárias para a empresa entregar o que ela precisa, não dá para não ter um processo de RH. Todo mundo, a maioria dos empresários, quando eu começa aqui um processo de mentoria consultiva, os empresários que eu conheço geralmente tem um processo operacional muito bom. Se é um médico, ele atende muito bem, um dentista, ele atende muito bem, se é uma loja, se preocupa com atendimento, padroniza ali o que a vendedora vai falar, como é que ela vai fazer. Esse é o seu processo operacional. Obviamente que ele é um dos mais importantes, sim. Marketing também é importante, vendas é muito importante, pós-venda também é muito importante, né? E aí eu chamo isso de jornada do cliente.
marketing, vendas, operacional e pós-venda. Esses 4 processos são os processos que eu chamo do fluxo de valor do cliente, que são os processos que têm contatos, a depender do seu modelo de negócio. A maioria dos modelos de negócio são nesses 4 processos que você e a sua empresa têm contato com o cliente. Então eles fazem parte da sua jornada do cliente, do seu fluxo de valor com o cliente. Agora os demais processos, financeiro, a parte contábil, compras, e também a parte de recursos humanos, são processos de apoio. São eles que vão apoiar esses 4 processos a eles desempenharem muito bem o que eles precisam e a empresa como um todo dar o resultado que ela deseja. Então, invista muito dinheiro, tempo, esforço para também mapear, desenhar e implementar um processo de RH. Por quê? É um processo de RH com no mínimo essas 6 coisas, vou repetir: descrição de cargos e salários, avaliação de perfil comportamental, o onboarding das pessoas, né? A matriz de qualificação, o acordo de metas e avaliação de resultados. São essas 6 coisas que vão determinar o sucesso pela parte pessoal da sua empresa e dar os resultados que você deseja. Se você não souber como fazer isso, eu posso te ajudar. Aqui abaixo desse vídeo sempre tem o meu contato aí para você me procurar se você quiser participar de um processo de mentoria consultivo comigo, seja em turma ou seja de maneira individual. Pode ser aqui no meu escritório, se você estiver perto de Taubaté, que é onde eu resido. Se você estiver em algum outro lugar do mundo, pode ser inclusive de maneira online. Enfim, se você precisa de apoio, você pode me procurar. E aí, sem isso, né, só para a gente finalizar esse vídeo, eu peguei aqui 7 temas que eu acho que são importantes para deixar para você refletir. Sem isso, sem essas 6 coisas que eu falei até agora, você vai contratar errado, você não vai fazer o onboard da forma correta, você não consegue identificar se o perfil comportamental desse colaborador ou dessa colaboradora é o ideal para a vaga em questão, você não consegue identificar os gaps que o colaborador vai ter na sua evolução ali ao longo do período que ele vai ficar na sua empresa. Número 5, você não consegue qualificá-lo no que realmente necessita, para que os resultados que você exige daquela função contribuam para os resultados da empresa. Número 6, você não consegue dar para o seu colaborador, para a sua colaboradora, a cenoura, né? O incentivo adequado para que ele continue tanto motivado quanto buscando crescer na sua empresa, porque ele não vai ver o nível hierárquico, ele vai achar que ele vai ficar naquela função o resto da vida. Se a pessoa não tem cenoura, ela não tem motivação, ela não sabe onde ela vai, quanto ela vai ganhar, como é que ela vai subir, quanto tempo ela pode ficar na sua empresa e aonde ela pode chegar se ela conseguir fazer tal coisa, estudar tal coisa, aprender tal coisa. E por último, 7º tema, você não vai conseguir avaliá-lo da forma certa para dar os feedbacks positivos ou até, né, de melhoria necessários para a evolução desse colaborador e fazer com que ele suba na hierarquia da empresa, crescendo, tanto individualmente quanto apoiando você também a crescer. Então, tome muito cuidado, padronize o seu processo de RH, assim como os demais processos, dê prioridade para ele, porque todos os processos padronizados em conjunto é que vão dar o resultado que a sua empresa e que você tanto espera, tanto necessita. Fico por aqui. Se você quiser apoio, o meu contato está aqui abaixo, tanto do WhatsApp quanto do site, para a gente entrar em contato com você, caso você queira participar aqui do meu processo de mentoria consultiva. Um grande abraço, saúde e até o próximo videocast. Tchau, tchau.